meu nome é Juliana Vieira, eu sou médica angiologista, tive o prazer de ser convidada para explicar e contar um pouquinho para vocês sobre o que é a residência, o que é essa especialidade em angiologia. Falando da minha formação, eu me formei, eu fiz a minha especialização em angiologia no Rio de Janeiro, no Hospital Universitário Pedro Ernesto, onde eu trabalho até hoje. Eu sou staff do programa de angiologia e, no momento, eu estou fazendo doutorado também no Hospital Universitário Pedro Ernesto, no programa FISC-INEX. Eu sempre tive contato com residentes, com alunos de quarto ano e sempre gostei muito dessa parte acadêmica. Então, para mim, isso vai ser um grande prazer dividir com vocês um pouquinho dessa minha visão, um pouquinho dessa minha experiência nessa especialidade que eu tanto amo. Então, primeiro explicar para vocês que às vezes não conhecem o que é a angiologia, que especialidade é essa? Na verdade, a angiologia é diferente de cirurgia vascular. A angiologia é uma especialidade eminentemente clínica, que a gente faz o estudo, atendimento, diagnóstico, acompanhamento, tratamento clínico ou minimamente invasivo das doenças dos vasos sanguíneos, que seriam as artérias e as veias, e também dos vasos linfáticos. Com isso, a gente sempre quer promover, prevenir, tentar recuperar a saúde vascular. Isso gera muita qualidade de vida para o paciente, melhora de hábito. Tudo isso da parte clínica é fundamental para o acompanhamento desses pacientes e dessa relação médico-paciente. Vou falar rapidinho para vocês da história da angiologia no Brasil. Tem gente que acha que é uma especialidade recente, que foi criada agora, mas não. Em 1938, aqui no Rio de Janeiro, na Santa Casa de Misericórdia, o professor Valdemar, que era um endocrinologista, ele publicou um tratado sobre semiologia parvivascular. Até essa época, até 38, não existia o termo angiologia, não existia essa palavra. Só foi criada um pouquinho mais tarde, em 42, pelo Martorell, que vocês já devem ter escutado esse nome, da úlcera de Martorell. Então, o termo angiologia foi criado em 1942. Com a evolução da especialidade no Brasil, 10 anos depois, com o professor Sidney Arruda, aqui no Rio de Janeiro também, no hospital, que hoje é o Hospital do Fundão, foi criado o serviço das doenças vasculares periféricas. Ainda não tinha essa terminologia de um serviço exclusivo de angiologia ou de cirurgia vascular. Eram tratadas as doenças vasculares no geral. Desculpa aqui o microfone. E só foi em 1972 que a sociedade que tinha sido criada começou a dar título ou de angiologista ou de cirurgião vascular para aqueles médicos que provavam através do seu currículo que ele tinha cursado não, que ele tinha na sua vida trabalhado com essas especialidades, porque ainda não existia uma especialidade médica de angiologia ou de cirurgia vascular. Então era tudo por análise do currículo, quando eles começaram a dar os títulos. Então, nesse tempo todo, 1972 até recentemente, em 2006, essas abordagens, cirurgia vascular e angiologia, eram vistas de uma forma meio nebulosa, porque tinha a especialidade clínica, que o médico saía com o título de angiologista, e tinha também a especialidade cirúrgica, que era de cirurgia vascular. Mas, na cirurgia vascular, a pessoa saía, mesmo não tendo feito a parte clínica, com esse título de angiologista também, mesmo não tendo a parte clínica. Então, até 2006, o cirurgião vascular, ele saía com o título de angiologista, mas isso depois de várias discussões, várias análises, foi separado. Então, hoje em dia, quando a pessoa termina a residência de cirurgia vascular, ele é cirurgião vascular. Se ele quiser complementar e fazer angiologia, os 2 anos de clínica, ele pode. E o angiologista sai com depois sua especialidade clínica com o título de angiologia. Então, não existe mais
isso do médico falar que ele é cirurgião vascular e angiologista. São especialidades diferentes, a não ser que ele tenha cursado a parte clínica. Tá? Tem uma resolução do CFM que separou essas terminologias para não ficar essa confusão. Agora eu vou puxar a sardinha do serviço de angiologia que eu tanto amo. Sou filha da UERJ, sou filha do Hospital Universitário Pedro Ernesto. Foi lá que eu fiz minha especialização em angiologia, fiz minha residência. E tenho muito orgulho desse serviço. Então, já tinha sido criado um serviço, mas que não era chamado de angiologia. Era de serviço de doenças vasculares periféricas, que depois, em 64, com o doutor Algi, até 73, eles tinham uma seção de angiologia, mas não era com especialização nem nada. E o Hospital Universitário Pedro Ernesto, olha que engraçado, eles chamavam, a UERJ, na verdade, não era a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, era chamada Universidade do Estado da Guanabara, até 1973. Então, isso mudou recentemente. Então, só foi em 73 que a seção de angiologia foi separada da parte clínica, das clínicas médicas, e definida. Foi criado o curso de especialização em angiologia, em 73, com duração de 2 anos, e era reconhecido pelo MEC e pela UERJ, pela faculdade. Em 74, a residência teve o aval para ser também residência, não só especialização. 84, o CRM e o CFM, eles fizeram eles autorizaram, deram a permissão para funcionar essa residência, que funciona até hoje, tanto a residência quanto a especialização na UERJ, no Hospital Universitário Pedro Ernesto. E em 2012, com o crescimento da procura, com a melhora dos métodos diagnósticos, a angiologia do Pedro Ernesto criou a residência médica em ultrassonografia vascular, que também é reconhecida pela Comissão Nacional de Residência Médica e pelo CRM. Ambos funcionam até hoje no Hospital Pedro Ernesto. Para a gente ser considerado angiologista, o que a gente precisa? O pré-requisito para cursar tanto a residência quanto a pós-graduação são 2 anos de clínica médica. Pode ser se for para residência médica, precisa ser de residência médica, mas na pós-graduação, se a pessoa já tiver histórico de mais de 2 anos, trabalhado como clínico, você pode também concorrer. Mais 2 anos de angiologia. Na residência do Hospital Universitário Pedro Ernesto, é necessário que o R1 dê plantão 1 vez por semana ou em regime de alguns esquemas, dependendo do dia que for, tem que dar o plantão na clínica médica, 1 vez por semana, geralmente. Na pós-graduação, não é necessário dar plantão. Só que a diferença é que na residência médica, o residente recebe a bolsa do MEC. Na pós-graduação, ele não recebe nada em dinheiro, mas também não tem que pagar nada. Eu pesquisei recentemente, no momento, o único serviço do Brasil que é reconhecido e tem autorização da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular para funcionar, cadastrado, é o Hospital Universitário Pedro Ernesto, que é o serviço onde eu trabalho. Ao longo dessa apresentação, eu vou mostrar um pouquinho do que a gente vê, tanto na nossa prática clínica de consultório, quanto na nossa prática clínica do hospital, que muitas vezes é um pouquinho diferente. Eu sei que são muitos alunos se formando, que ficam naquela dúvida, o que eu vou fazer da minha vida, o que eu posso fazer. Eu estou querendo abrir as portas, abrir os olhos de vocês também para outras especialidades, que às vezes a pessoa não sabia muito bem do que se tratava, e que são especialidades extremamente ricas
extremamente produtivas, que pode te dar desde qualidade de vida até, igual eles pensam, tem que ter procedimento. Então, a angiologia também tem procedimento para todos, tá? É uma especialidade que eu recomendo. Continuando, então a gente vai falar, que o angiologista trata? Quais são as doenças? Então, a gente tem que ver que na angiologia, na nossa circulação, nós temos artérias, nós temos veias e nós temos vasos linfáticos. Lembrando que o endotélio, que é aquela camada que recobre os nossos vasos, corresponde ao maior órgão parácrino do nosso corpo inteiro. Então, as doenças são inúmeras, as doenças não faltam. Então, é uma especialidade muito ampla. E cada vez mais a gente tem evoluído nisso. Então, primeiro eu vou falar um pouquinho de doença arterial que corresponde ao nosso dia a dia. Eu separei 3 aqui que são muito frequentes, principalmente a aterosclerose. A aterosclerose, que na angiologia é responsável pela doença arterial periférica, é uma das doenças mais frequentes no mundo inteiro. E com essa modificação, tanto de estilo de vida das pessoas, sedentarismo, obesidade, hipertensão, diabetes, está aumentando cada vez mais a aterosclerose e as doenças relacionadas. Então, isso vai ser uma doença constante no seu consultório. E a aterosclerose é uma doença de tratamento clínico. É multidisciplinar, mas basicamente é um tratamento clínico. Outras doenças, as famosas vasculites, que muitas pessoas morrem de medo, mas as vasculites, se eu falar para vocês, geralmente são doenças que a gente vai ver mais a nível de ambulatório específico. Por exemplo, na UERJ, no nosso hospital, no nosso serviço, nós temos um ambulatório de vasculites, onde nós acompanhamos pacientes com arterite de Takayama, doença de BC, arterite de células gigantes. Então, isso é um pouquinho mais a nível de hospital universitário. E acompanhamento também de aneurismas. Mas acaba que o tratamento final do aneurisma acaba sendo cirúrgico. Mas a parte da angiologia também entra no acompanhamento de vários tipos de aneurismas e diagnósticos. Como eu falando, as vasculites, que são aquelas doenças que causam uma inflamação na parede do vaso sanguíneo. E a clínica da doença, ela vai depender muito de qual órgão que aquele vaso faz parte, se é um vaso de grande calibre, se é um vaso de médio ou de pequeno calibre, e qual que é a intensidade daquele processo inflamatório, para surgirem os sintomas. Então, muitas vezes, as vasculites são doenças com um diagnóstico desafiador. Então, aqui nessa imagem, é uma imagem do ecocolor Doppler, de uma artéria carótida, com o espessamento de toda a carótida comum, que é um achado muito característico de Takayama. Outro que vocês devem estudar bastante é aquela doença onde a pressão e o pulso nos membros superiores são diferentes. Em mulheres jovens que começam a ter, você checa a pressão arterial nos 2 braços, tem uma pressão diferente, às vezes um sopro na região da carótida. Então, as arterites, as vasculites são muito mais comuns no hospital universitário, tá? E vai depender também do tipo de vaso acometido. E qual que é a importância das vasculites no nosso dia a dia? Como elas são difíceis muitas vezes, desafiadoras para serem tratadas, para serem diagnosticadas, às vezes demora mais tempo para a pessoa tratar. Quanto mais tempo demora, maior é a chance desse paciente começar a ter, ou aumenta a mortalidade, ou aumenta muito as consequências dessa doença. Então, quanto mais precoce o diagnóstico e o tratamento, melhor a evolução do nosso paciente. Muitas vezes, as vasculites são acompanhadas em conjunto com o serviço de reumatologia, porque as medicações, cada vez mais,
os tratamentos para as vasculites, as drogas poupadoras de corticoide, ou chamados imunobiológicos, têm melhorado cada vez mais. Então, as medicações estão melhorando muito para o tratamento, assim como os diagnósticos, os exames diagnósticos. Então, isso é uma doença que a gente vê na nossa prática clínica de angiologia, mas principalmente em hospital. Agora, a doença arterial periférica, que a gente chama de DAP, que na verdade a sigla DALP com O, não é uma sigla muito correta, porque seria doença arterial obstrutiva periférica, mas essa doença não é só causada por obstrução. O mecanismo inflamatório da doença arterial periférica é enorme, então, gente, só caracterizar como uma placa entupindo, entre aspas, aquela artéria é muito simplista. Então, a gente considera a doença arterial periférica, sem o O, só fica DAP, doença arterial periférica. Então, a doença arterial periférica, a aterosclerose, é uma doença que não afeta só as nossas artérias das pernas, ela afeta as artérias do corpo inteiro. Pode causar o IAM, a DAP, o AVC isquêmico. Então, todas essas manifestações cardiovasculares da DAP são a principal causa de morbidade e mortalidade em todo o mundo. E a gente pensando nesse mundo de hoje em dia, que as pessoas querem tudo imediato, que não querem sair de casa para fazer nada, que a alimentação ficou para um segundo plano, que agora fumam, que não fazem atividade física, que não se preocupam com um controle adequado de pressão, de diabetes e do colesterol, mais mortalidade, mais morbidade essa doença vai causar no mundo. A gente tem visto com isso do Covid como a população tem ficado obesa e tem sofrido mais ainda. Então, a obesidade não é mais só aquilo. É gordo, é obeso, não pode isso. Não, a gente tem que ver a obesidade como uma doença. Então, tem que ser tratada, porque faz mal também para as nossas artérias, faz mal também para as nossas veias. Então, como eu falei, a aterosclerose é a principal causa de obstrução crônica nos membros inferiores, tá? Não traumática, obstrução crônica. O tratamento é eminentemente clínico. Tratamento de doença arterial periférica, quem tem que fazer o diagnóstico é o clínico, é o angiologista. É ele que vai acompanhar esse paciente para evitar que o paciente tenha que ir para um centro cirúrgico fazer uma amputação. A gente não quer deixar ele chegar a ter amputação. E o diagnóstico é fácil. A maioria dos pacientes é assintomática. Então, quando chega no consultório algum paciente com pressão alta, diabetes, dislipidemia, tabagismo, é obrigatório a gente fazer uma palpação dos pulsos periféricos. E existe um exame, um aparelhinho muito, muito simples, que é um fluxômetro. É igual aquele Doppler que você usa para escutar os batimentos fetais, só que a gente vê a pressão nos membros inferiores. E com isso, a gente faz o diagnóstico de doença arterial periférica naqueles pacientes assintomáticos, porque naqueles que têm claudicação, quando anda, dói a batata da perna, é mais fácil a gente pensar no doença arterial periférica. Mas se a gente pensar naquele paciente que tem os fatores de risco, mas que ainda está assintomático, a gente pode usar desse artifício e fazer um diagnóstico ainda numa fase mais precoce. 13% da população ocidental tem doença arterial periférica assintomática naquelas pessoas que têm mais de 50 anos. Então, é muita gente, tá? Então, se a gente não tratar na prevenção, que essa é a nossa função, as consequências piores vão acabar chegando. Então, como eu falei, a detecção precoce é fundamental.
Prevenção, controle dos desfechos. É isso que o angiologista faz. Orientar o paciente, ter paciência com o paciente, escutar o paciente e orientar. Que além de acometer as artérias das pernas, também vai explicar que vai acometer as artérias coronárias, as artérias cerebrais, artérias renais, e tudo isso vai trazer complicações sistêmicas ao longo da vida. Então, o angiologista é o responsável por orientar o tratamento clínico, seja medicamentoso, seja com a modificação dos hábitos de vida. Modificações dos hábitos de vida, ter uma vida mais saudável. E caminhada. Essa é uma das principais modificações no estilo de vida que o paciente tem que fazer. E entrar numa parte que os olhinhos dos angiologistas e dos cirurgiões vasculares têm brilhado nos últimos anos, que é a flebologia. Ainda a flebologia não é uma especialidade considerada uma especialidade pelo Conselho Regional de Medicina, é uma sub-área da angiologia. Até muitos anos atrás, eu lembro muito bem que a gente ia nos congressos de angiologia, de cirurgia vascular, e todo mundo só queria saber de doença arterial, de endovascular, a parte de veia, a parte de vaso linfático, gente, ninguém queria saber. Era uma derrota. Eram considerados os primos pobres da angiologia. Quem queria ver varizes. Falavam-se até, nossa, aquele ali é varizeiro. Então, era até pejorativo. O que era bacana era tratar aneurisma, carótida. Mas, como sempre em todas as áreas, tem que ter espaço para todo mundo, a flebologia continuou firme e forte. O que significa flebologia? Esse termo vem de flebos, veia do grego, e logos estudo. Então, é a parte da medicina que estuda as doenças que envolvem as nossas veias. E doença que envolve veia já foi descrita há muitos anos atrás, no famoso papiro de Eber. E desde 1550 a.C. já tinham sido descritas, que eram dilatações serpentiformes nos membros inferiores, enroladas, endurecidas, e olha que engraçado, com nódulos cheios de ar. Eles achavam que dentro das varizes não passava sangue, passava ar. Então a flebologia, essa vontade de estudar um pouquinho as veias, já vem de muitos anos atrás. Então, como que teve essa mudança? A flebologia foi crescendo muito. Foram começando a surgir métodos menos invasivos, as técnicas de diagnóstico foram ficando cada vez mais elaboradas, muito mais eficazes, com especificidade, sensibilidade maiores. Os tratamentos foram melhorando, então os cirurgiões, os angiologistas, agora nos últimos anos, estão todos de olho para a área de flebologia. Não existe uma residência em flebologia, mas existe a Associação Brasileira de Flebologia. Em 97 teve essa união de flebologia com linfologia. Gente, a flebologia brasileira é respeitada no mundo inteiro. Desde quando foram criados, quer dizer, melhorados os procedimentos para o tratamento das varizes, cada vez menos invasivo, os tratamentos de pacientes com linfedema, principalmente o grupo de São Paulo, São José do Rio Preto, eles são respeitadíssimos no mundo inteiro. Então, quais são as áreas? Foi surgindo, então, a flebologia estética no Brasil. Então, começaram a ter os tratamentos com a melhora das técnicas de escleroterapia, que é o tratamento das varizes, para vários calibres, varizes que antes só resolviam com cirurgia. Surgiram novos métodos que estão tratando esses pacientes a nível ambulatorial, tratamento de espuma, tratamento de varizes com laser transdérmico ou o endolaser, ou a radiofrequência, que é endovascular.
a cirurgia de varizes minimamente invasiva, feita no próprio consultório. E com isso tudo, como o ecocolor Doppler foi melhorando, as pessoas começaram a ter um acesso maior a esse exame no próprio consultório, o planejamento para o tratamento começou a ficar muito melhor. Então, a flebologia tem cada vez mais ganhado espaço entre os angiologistas. E falando mais um pouquinho do que a gente vê no nosso consultório e também no hospital, as úlceras venosas. Tem um estudo de Edimburgo que falou que existem das pessoas do mundo inteiro, entre a idade de 18 até 64, se não me engano, 1% das pessoas tem uma úlcera venosa. Então, a gente fazendo as contas aqui no Brasil, se a gente considerar a população brasileira em 220 milhões, contando 1%, a gente teria 2,2 milhões. É muita gente com úlcera venosa nas pernas. E um paciente com úlcera venosa não vai morrer por causa disso, mas ele vai ter uma queda, uma piora da qualidade de vida enorme, uma morbidade, não uma mortalidade. Então isso a gente pode ajudar. É de uma felicidade tão grande ajudar um paciente desses, tanto no consultório quanto no hospital mesmo, que são pacientes sofridos, que precisam um pouco da atenção. A gente pode exercer um pouquinho da nossa medicina, um pouquinho mais humana, para ajudar esses pacientes. E como eles ficam satisfeitos quando a gente ajuda e essa úlcera fecha, é uma felicidade indescritível. Uma vez eu me lembro muito bem, eu era residente na época, e tinha uma senhora com úlceras enormes na perna, e nós, residentes, que limpamos a úlcera. Ela virou para mim chorando, emocionada, falando que ela estava se sentindo como se nós fôssemos, aquilo me emocionou muito, que nós fomos Jesus limpando o pé sem ter preconceito nenhum, aquela médica toda patricinha, limpando aquela perna com ferida, se entregando, tentando oferecer para ela o melhor. Ela ficou emocionadíssima, falando como se estivesse imaginando naquela passagem da Bíblia onde Jesus lava os pés das pessoas. Eu falei, nossa, isso foi bem forte para mim, essa possibilidade de ajudar. Foi tão pouco para mim, mas tanto para ela. Então, isso é muito gratificante. Mais de 50% dos portadores de úlcera venosa vão necessitar de tratamento por mais de um ano. Então, imagina aquela pessoa que não está conseguindo trabalhar, que tem que trocar o curativo todos os dias, o gasto tanto para o serviço de saúde quanto para a própria pessoa é imenso. Então, se a gente fizesse mais uma vez uma prevenção, um trabalho de prevenção ou de tratamento adequado dessas úlceras, esse tratamento não seria um ano, seria menos. Então, os ambulatórios de tratamento de úlceras são muito negligenciados. Às vezes ninguém quer ficar com essa parte. Então, é uma parte que tem muito paciente, os curativos estão cada vez mais modernos, melhorando muito a qualidade de vida do paciente. Então, é uma área também para se investir, não só a estética. Eu adoro. E uma outra doença muito famosa, que está ganhando muita visão agora com o coronavírus. O coronavírus é uma doença extremamente emboligênica, causa trombose por todos os cantos do corpo. Mas, saindo do coronavírus, é a terceira doença cardiovascular mais comum, depois do AVC e do IAM. É uma doença prevenível, mas ela continua acontecendo tanto em pacientes ambulatoriais quanto em pacientes internados. Tá? Muitas vezes as pessoas negligenciam. Então, vamos pensar nisso, novos médicos. A trombose não é uma doencinha qualquer. Não ter medo de dar anticoagulante, não saber controlar a anticoagulação, também é grave, porque às vezes o paciente
ele, se for deixado de lado, não tiver um bom controle da anticoagulação, pode ter tanto sangramento quanto retrombose. Isso para o paciente é ruim. E com o tempo, cronicamente, a trombose pode se cronificar, causar no paciente a síndrome pós-trombótica, que pode, voltando, causar úlcera venosa, causar hipertensão pulmonar, nos casos de embolia pulmonar e de morte. Então, o tromboembolismo venoso é uma doença que tem que ser vista com com um certo respeito, não deixada de lado. Suspeitou, gente, suspeitou do paciente de trombose, é melhor iniciar a anticoagulação até fazer o exame, que nem todo mundo tem o ecodoppler naquele momento para fazer. Se o paciente tem características de trombose, inicia a anticoagulação. É mais fácil você parar daqui a 2, 3 dias do que esperar um tempo para começar a anticoagular o paciente. Então, aqui eu mostrando dos pacientes que tiveram trombose, uma grande parcela, com 1 ano, vai evoluir para a morte. Então, é uma doença prevenível que a gente tem que ficar de olho aberto. E por que tem muito avanço no tratamento e no acompanhamento da trombose? Os novos, entre aspas, porque não são mais novos, os anticoagulantes orais diretos, que eles inibem diretamente o fator 10A. Então, eles chegaram para ficar. Então, existem muitas pesquisas em volta desses novos anticoagulantes, esses DOACs, na verdade, esses anticoagulantes orais diretos. Então, tem facilitado muito o tratamento dos pacientes com trombose. Os pacientes que antes precisavam de ir para o hospital para serem tratados, agora são tratados em casa, sem ter necessidade daquele controle de INR ou de RNI, como a gente fala, de não pode comer isso, não pode comer aquilo que sangra. E os laboratórios farmacêuticos têm investido muito em pesquisa. Então, a angiologia está junto com esse avanço nas medicações. Tanto é que a rivaroxabana, que é um desses anticoagulantes, é o segundo remédio mais vendido, se não me engano, nos Estados Unidos, ou da Bayer, segundo mais vendido, porque é um remédio que tem sido usado para os pacientes, prevenção de cirurgia, de algumas cirurgias ortopédicas, tratamento de fibrilação atrial. Agora está entrando, dependendo da dose, no tratamento dos pacientes com doença arterial periférica. Então tem muita coisa nova nesse universo da angiologia. E o que a gente mais vê, que é a doença venosa crônica, ou as varizes, com vários graus. Para vocês verem, é a 7ª patologia crônica mais frequente no mundo. Então, não vai faltar paciente. Cerca de metade das mulheres, e 38% dos casos em homens, vão apresentar varizes em algum momento da vida, tá? E também é uma doença que consome muito o orçamento da saúde e também causa muita perda de qualidade de vida. A insuficiência venosa crônica é a 14ª causa mais frequente de dias de trabalho. Agora, eu não vou ver aqui, que eu não me lembro, eu acho que a 32ª causa mais frequente de afastamento por invalidez permanente no Brasil. Esses dados são do Ministério do Trabalho. Então, são doenças que a gente não precisa de chegar nesse ponto, se tivesse conseguido aquele cuidado desde o início. Então, aqui eu pus 3 casos. A gama de casos, a gama de tratamentos é muito grande. Então, a gente pode receber no nosso consultório, essa primeira foto, um paciente já com uma hiperpigmentação, uma doença na pele, que a gente chama de lipodermatosclerose, tem uma cicatriz de úlcera, varizes muito grossas, ou paciente só com varizes muito grossas, ou no próprio consultório, esses pacientes que possuem mais aquelas varizes mais fininhas. Então, a gente tem muito paciente com varizes e muitos tipos de varizes, muitos graus de doenças diferentes. E para isso, os tratamentos vão ser diferentes também.
Por exemplo, aqui tudo é lá no nosso serviço de angiologia, da UERJ. Pacientes podem fazer o tratamento com a microespuma, com a espuma de polidocanol ecoguiada, onde a gente faz o tratamento de safenas, sem precisar de internar o paciente, sem precisar de repouso. O paciente chega tanto no hospital quanto no consultório. É possível fazer esse tratamento no consultório. O paciente chega, faz o procedimento e o paciente volta andando para casa sem precisar perder dias de trabalho. Outra coisa que a gente também vai começar a fazer, a gente já fazia, vai voltar a fazer, que nós estamos terminando a reforma de uma sala para flebologia, só para flebologia, onde a gente vai ter o laser, o resfriador, o Doppler, tudo para a gente fazer o tratamento de todos os tipos de varizes. Já existem materiais, essa primeira foto com essa luz verde é um aparelho de realidade de luz, uma luz com realidade aumentada, que a gente pode mapear e programar um tratamento melhor para o paciente para fazer o laser ou para fazer a escleroterapia. Ou a tão já vista por todos, que é a escleroterapia convencional. Também que o angiologista pode fazer, além do endolaser, que pode ser feito no consultório. O tratamento de varizes está cada vez mais sendo deshospitalizado, ou seja, pacientes estão conseguindo fazer com toda a segurança possível no próprio consultório médico. Outra doença muito comum, os linfedemas, que a gente vê muito pacientes com linfedemas adquiridos, ou seja, secundários, são aqueles que podem ser o mais comum, secundária erisipela de repetição. Essa segunda foto é uma paciente nossa, lá da UERJ, que, na verdade, ela não tinha nem varizes, mas ela tinha, em toda a sua vida, adquirido várias erisipelas de repetição que começaram a destruir os vasos linfáticos e causaram esse grau avançado de linfedema, que acaba ferindo também. Esse primeiro é de uma paciente, a gente pode ver, a pele, ele é uma perna edemaciada, mas não é uma pele com alteração de cor, é uma pele ainda macia, é muito diferente, porque a paciente faz o tratamento direitinho. Esses dois últimos são pacientes com grau de linfedema mais avançado. E o linfedema também é uma doença muito prevalente. A gente vive 20% do mundo é a área endêmica de filariose, que é para prova de residência. Filariose como causa de linfedema, principalmente no Brasil. Então, é uma área também que precisa de muita gente. A gente não tem médicos que se dediquem a isso. Por isso que eu falei que tem alguns serviços em São Paulo, em Minas, que são dedicados ao tratamento do linfedema. Então, tem muita área ainda para crescer. E só alguns exemplos de malformações congênitas vasculares, que podem ser arteriais, venosas ou linfáticas, vai depender do caso. Todas ficam em investigação, em acompanhamento na angiologia, mas esses casos são mais raros que a gente vê no consultório no dia a dia. Muitas vezes a gente faz acompanhamento conjunto quando é criança com cirurgião pediátrico ou com cirurgião vascular, porque muitas delas nem operando vai conseguir regredir a forma. Esse terceiro caso dessa paciente, a gente tentou fazer escleroterapia e fazer um pouquinho de laser no rosto dela. Ainda não temos o resultado, não, mas para ver se melhorava um pouquinho. E as famosas doenças pelos estímulos vasomotores sobre os vasos, que acometem, são estímulos que causam, principalmente na nossa circulação periférica, nos vasos bem periféricos, principalmente cutâneos. Dependendo do estímulo, pode ter um vasoespasmo ou
uma vasodilatação. Não necessariamente vai ter alguma doença de artérias tronculares ou obstruções, geralmente são doenças mais funcionais. O fenômeno de Raynaud é um bem comum. Outro, ergotismo. Pacientes que às vezes usam medicações com derivados de ergot podem evoluir com uma disfunção arterial funcional. E eritromelalgia, pelo contrário, tem uma vasodilatação, mão, pé, ficam extremamente vermelhos com estímulo ao calor. Aqui eu pus um caso também de lipedema, tá? E para complementar e terminar tudo isso, a angiologia também possui outras áreas de atuação que você pode fazer a residência, que é de ecografia vascular. É uma área super interessante, que tem crescido muito, tem gerado muito interesse nos últimos anos. A gente faz diagnóstico, acompanhamento, a gente pode avaliar espessamento de artéria, pulsatilidade, se aquele vaso está ocluído, se tem alguma alteração funcional hemodinâmica, num mapeamento de varizes, num acompanhamento de aneurisma, sendo exames seguros, não produzem radiação, é de baixo custo e tem alta sensibilidade e especificidade. No nosso serviço, os nossos residentes geralmente saem com habilidade de fazer uma ecografia vascular, mas se quiser tem o R3 de ecodoppler. Por exemplo, uma doença muito prevalente, a trombose venosa profunda, é facilmente diagnosticada através do exame venoso. A gente mostrou aqui uma TVP de veia femoral comum, aguda, onde a veia está incompressível. Então, isso é um exame que a gente faz muito. Eu pus outros exemplos. Esses 3 primeiros é um exemplo de um acompanhamento de um aneurisma de aorta. A gente vê que tem um trombo e com ecodoppler o paciente não precisa ficar sendo exposto sempre à radiação para fazer esse acompanhamento. Só que é um exame examinador dependente. É bom a gente ter certeza para quem a gente está encaminhando o nosso paciente, para ter confiança que o médico vai ter a ideia tanto de diagnóstico quanto do que ele tem que ver. E em relação à flebologia, os mapeamentos venosos, para a gente ter um tratamento de varizes mais adequado. E o treinamento de punções profundas, tanto punção de subclávia, punção de femoral, quanto punção de veias safenas para tratamentos ecoguiados. Aqui fazendo tratamento com um modelo que chama Phantom, onde a gente treina a punção do vaso ecoguiada nesse modelo. E no Rio, no Hospital Pedro Ernesto, a gente tem duas vagas, uma vaga para residência e uma para pós-graduação, tá? Os pré-requisitos para fazer a ecografia vascular são ou 2 anos de angiologia, 2 anos de cirurgia vascular ou 2 anos de radiologia. A duração é 1 ano. Existem outros serviços no Brasil que são credenciados para ter a residência de ecografia vascular. São em São Paulo, basicamente. E só para finalizar, por que escolher angiologia? Eu sou suspeita. Mas por quê? Não vai faltar paciente, gente. São doenças extremamente prevalentes. Então, sempre vai ter alguém com varizes, sempre vai ter alguém com dor na perna, nem que seja para você ajudar. Muitos pacientes com dor na perna têm, na verdade, às vezes, alguns problemas ortopédicos ou problemas de uma lombocetalgia, mas tem muito paciente para a gente. Não é uma especialidade com patologias emergenciais. O angiologista não precisa de dar plantão, tá? Eu já não dou plantão há muito tempo. Para quem busca qualidade de vida, pode trabalhar de segunda a sexta no consultório, não é obrigatório trabalhar no hospital, tá? Isso vai de cada um. Tem gente que gosta de trabalhar sábado, tem gente que gosta de dar plantão, mas eu estou falando com o que eu encontrei como equilíbrio para mim.
muitos pacientes, muitos procedimentos a gente consegue fazer no consultório, pelo crescimento enorme da flebologia estética. Cada vez mais a gente está trabalhando com deshospitalização. Então, saber tratar o seu paciente com trombose ambulatorialmente, saber tratar as varizes do seu paciente ambulatorialmente, tem ganhado muito destaque. Se o angiologista quiser, pode fazer também essa especialização em ecografia vascular e só trabalhar fazendo ultrassom, tanto em clínicas quanto fazendo domiciliar, que também é uma ótima opção, principalmente as pessoas agora. Eu cheguei a fazer muitos exames em domicílio, nesse momento de pandemia, que as pessoas tinham medo de sair, então você vai até a casa das pessoas e faz o exame com ultrassons portáteis. E para quem gosta de pesquisa, é rico o campo em pesquisa científica de medicações e de novas técnicas, está crescendo a cada ano. Então, é isso que eu queria falar para vocês de angiologia. A gente tem que lembrar que a medicina vascular, ela tem as especialidades separadas, mas que todas são interdependentes, tanto a angiologia, a cirurgia vascular, a endovascular e a ecografia. São diferentes, mas são interdependentes. A gente tem que se unir cada vez mais para fazer essa nossa especialidade crescer. E aqui é uma parte do nosso Angio Team da UERJ, do Hospital Universitário Pedro Ernesto, que estamos abertos para todos vocês, se quiserem conhecer, se quiserem me mandar alguma mensagem. Acaba que ultimamente ninguém mais fala mais por e-mail, fala por Instagram, doutora Gil Vieira, para a gente conversar, para poder conhecer, se quiser fazer algum estágio lá, a gente sempre tem alguém que quer conhecer um pouquinho mais, que quer conhecer mais um pouquinho da especialidade. A gente está aberto, a gente está aqui de coração aberto para receber vocês e para tirar todas essas dúvidas, tá bom? Um beijo